Começando mais um episódio do Podmension. Eu tinha até esquecido o nome desse podcast, que faz tanto tempo que a gente não senta aqui pra gravar. Minto, a gente sentou, a gente gravou um episódio, só que a gente não gostou. Mas aí a gente resolveu, pensamos assim, Henrique, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer pra trazer um podcast, um episódio legal? Pô, tá só nós dois aqui falando polêmica. Por que a gente não chama alguém pra ser cancelado junto com a gente, né não? Ô, louco, bicho. Mas, Achamos cara, alguém. Achamos alguém. Mas, Henrique, como é que tu tá, meu amigo? Tá tudo beleza? Ah, eu tô top, mano. Tudo certo, graças a Deus. Que bom. Só vai. Eu tô bem também, obrigado por perguntar. Nossa. Empatia é tudo. Sacanagem. Pô, esse episódio aqui, ou ele vai dar o que falar, tá? Porque quem tem Twitter e segue o Serafine, quem tem Twitter e segue o Serafine já ouviu falar nesse tema. É polêmico, mas a gente também vai falar de coisa boa. Vamos falar hoje de devs trabalhando fora do Brasil e um pouco da crise da bolha dev no Brasil. E para isso, a gente tem uma pessoa bem legal para conversar aqui com a gente. Por favor, Renan, pode se apresentar. Opa, e aí galera, obrigado pelo convite aí primeiramente. Então, para quem não me conhece, a galera que tá de casa tá ouvindo, eu sou o Renan, trabalho aí na área dev já faz uns 10 anos. Esse ano completo 10 anos finalmente, um marco na carreira aí. E hoje atualmente eu trabalho com desenvolvedor back-end, né? Back-end? Ouvi dizer que muita gente odeia isso. É, cara, tem quem ama e que odeia. Eu migrei, né? Eu migrei do front pro back-end. Teve o períodozinho de transição, fazer um trabalhinho full stack, aí depois eu acabei indo de vez pro back-end. Né? Eu migrei também, eu era front-end, hoje eu trabalho com design. Hoje eu só arrasto quadrado, pin... Tudo a ver. Tudo a ver. Cara... O Renan migrou de front-end pra pato, aí depois back-end. O faz tudo... O pato é o que faz tudo, mas não faz nada direito, né? Alguma coisa assim. É, tem aquela fase, eu imagino que tem aquela fase, né? Sempre tem. Aprende a voar um pouquinho. Renan, é a fase de experimentação, né? Vamos fingir Sim. que a gente nem falou sobre isso enquanto a gente não tava gravando episódio. E, cara, onde é que tu tá trabalhando hoje? O que tu faz? Onde é que fica a empresa que tu trabalha? Como é que funciona essa brincadeira? Não, então, beleza. Hoje eu trabalho na Yalo. Yalo é uma empresa de Conversational Commerce, né? Pra galera que não sabe aí sobre Conversational Commerce, é a experiência de compra através de um canal conversacional. No caso, pode ser WhatsApp, pode ser Facebook Messenger, Instagram, via chat ali e tudo mais. E é uma empresa do México, né, baseada no México. Já tô lá há 1 ano e 2 meses. E como eu falei, eu trabalho como desenvolvedor back-end e lá eu trabalho no time de Machine Learning. Uhum. E é um time que a gente desenvolve algoritmos para impactar a experiência de compra. Que massa, e a gente também fornece algoritmos, né, como serviço, para recomendações como serviço para clientes internos, que no caso são os outros times que acabam consumindo as APIs que a gente desenvolve, né? Uhum. Tá ali há 1 ano e quanto mesmo? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Como é que foi o processo pra chegar ali? Tipo, antes tu trabalhava pra uma empresa brasileira normal, igual o Henrique? Sim. Na verdade, a primeira experiência que eu tô tendo no mercado de fora, assim. Antes eu trabalhei em empresas brasileiras, mas, cara, foi assim, o pulo do... Não é o pulo do gato que eu queria dizer, mas o estopim foi um desafio, assim. Tava querendo me desafiar e eu sempre fiquei pensando assim, tipo, poxa, acho que eu não tô pronto, sempre fiquei pensando. O Henrique sabe, a gente trabalhou junto já uma vez, a gente teve uma experiência trabalhando com a galera de fora, tal, e eu sempre ficava com aquele receio de, tipo, ir com tudo, sabe? E acabou que chegou uma hora que eu queria mais desafio e aí eu me apliquei para algumas vagas e acabou dando certo com a Yalo, né? Que massa, mano. Eu lembro que nessa época, inclusive, eu acho que tu tava trabalhando numa empresa de Floripa e tu até comentou comigo que tu tava no front,
ficou meio enjoado do front, depois foi pro back, trabalhou com Node, se eu não me engano. Aí depois tu falou que foi mais enjoado ainda, daí mudou pra outra coisa. Daí eu acho que é muito massa. Sim, então, eu sempre gostei de mudar, assim, um pouco pra... eu costumo dizer que eu sou aquele... eu não sou um profissional que gosta de mergulhar numa única área, assim, gosta de saber um pouco de tudo, porque tu consegue construir soluções mais completas, né? Sendo um pouco generalista, mas de certa forma tu precisa ter um aprofundamento em alguma área, né? Então, em algum momento tu acaba se aprofundando, mas tu não tem aquele... Não foca a tua cabeça pra uma única tecnologia, tu abrange as outras também, né? É o perfil, né? Nossa, isso. E é um perfil que o mercado busca bastante, assim, porque são as pessoas que eles chamam de resolvedores de problemas, né? Porque um problema ele não está atrelado especificamente a uma única linguagem, ele está atrelado geralmente a um ecossistema. Se tu tens um problema de performance que não depende só da linguagem de programação que tu está desenvolvendo, isso depende de outros serviços externos, então tu acaba tendo contato com 1 milhão de ferramentas no dia a dia, então isso requer que tu seja um especialista nos dias de hoje, né? Um generalista, de certa forma, nos dias de hoje. Justamente. Uma empresa mexicana, vocês costumam se comunicar em espanhol ali ou inglês é principal? Eu não vou nem arriscar o espanhol aqui, mas a gente não fala espanhol. Hablas espanhol, chico? Mas a língua oficial da empresa é inglês. Até porque tem pessoas de diversos países, tem Estados Unidos, México, Guatemala, Argentina, Índia. Então tem de tudo um pouco aí. Então a língua oficial da empresa é inglês, todas as comunicações oficiais são em inglês. E até nos times que tem alguns times que as pessoas são totalmente falantes de língua espanhola, então eles acabam internamente falando só em espanhol, e aí às vezes tu entra perdido numa reunião com os caras, eles estão falando tudo espanhol, tu não entende nada, no meu caso, né? E aí eles falam rápido. Isso, e aí troca de idioma no meio da reunião, assim, porque entrou alguém que não fala espanhol, aí acontece isso, né? Mas geralmente... É tipo, olá, how are you? Exatamente. Aquele climão, né? Aquele climão. Isso. O diferentão chegou. Exatamente. Quando é minoria acontece isso. Né? É complicado. Tem mais brasileiros trabalhando ali contigo ou tu é o único? Tem, cara. Tem no meu time e nós somos em 3 brasileiros. Somos 3 brasileiros. O meu gestor é brasileiro. Não, o meu gestor é brasileiro. Inclusive ele mora aqui em Floripa também. E tem mais outro Data Scientist no meu time que é brasileiro. E aí tem Data Science, o brasileiro só fala data, como é que é? Cientista de dados. Nossa, a primeira vez que eu vejo alguém falar Data Science. Eu costumo falar Data Science, cara. Aquele inglês portuguesado. Sim, a gente acostuma, né? Pô, e deixa eu te perguntar, tu já fala inglês há quanto tempo? Cara, acho que em inglês eu estudava desde o ensino fundamental 2 ali, tipo, nono ano. Então... Bem cedo. Quando eu comecei a estudar, na verdade, mas é que, cara, eu acho que isso não é um fator determinante, sabe? Porque o que vai realmente, de fato, elevar o teu nível de inglês é a prática. E por muito tempo eu deixei de praticar, por exemplo, eu falei como eu comentei com o Henrique, a gente trabalhou junto. A gente trabalhou foi em que, Henrique, 2016, por aí, 2015? Eu acho que foi por aí, 16. E de lá pra cá eu acabei, tipo, tendo pouco contato com a língua inglesa, assim. Tanto é que quando eu voltei a trabalhar quando eu comecei a trabalhar na Yalo, eu voltei pro curso de inglês pra poder praticar além do trabalho, né? Porque, cara, a prática leva à perfeição, porque tu perde o vocabulário. É igual uma academia. Sim. Tu sai da academia, tu começa a perder musculatura. É treino, sempre precisa fazer aquilo ali, né? Então, quando tu foi fazer a entrevista ali com o pessoal pela primeira vez, como é que tu se sentiu, cara? Foi tranquilo? Tava nervoso. Tava nervoso. Porque, tipo, era de fato uma empresa que eu queria muito, eu já tinha estudado na empresa. E conhecia algumas pessoas que trabalhavam lá também. E eu queria muito aquela vaga, né? Então, eu acabei ficando mais nervoso do que eu deveria durante o processo seletivo, mas, assim, o pessoal muito tranquilo, muita gente boa, sempre tranquilizou durante o processo.
E até uma coisa engraçada que eu fiz a primeira entrevista que era uma conversa, teve várias etapas, né? Teve várias etapas durante o processo seletivo. Mas uma das primeiras conversas ali foi tudo bem, porque era só bate-papo mesmo, só troca de expectativas. E aí eu lembro que eu fui pra primeira entrevista técnica, e aí eu levei uma bomba na entrevista técnica. Sério, mano? Porque eu tava mega nervoso nessa primeira entrevista técnica. Aí eu fui pra uma segunda, um teste de arquitetura. A primeira era código, e a segunda era arquitetura. E aí da arquitetura eu já tava mais, tipo, mais à vontade e tudo mais. E aí eu pensei, putz, minha entrevista de código é uma porcaria, né, cara? Aí assim, não vou conseguir essa vaga. Deu ruim já. Aí eu fiz a de... porque elas não são eliminatórias. E aí eu fiz a de arquitetura. E aí eu tive um bom desempenho na de arquitetura. Daí os caras assim, cara, tá estranho isso aqui. Eles devem ter pensado, né? Tá estranho. Porque o cara desempenhou de uma forma numa outra entrevista que é mais complexa. E desempenhou de um outro jeito numa entrevista que, teoricamente, é o primeiro filtro, né? Sim. E aí eles repetiram, me chamaram de novo pra repetir a entrevista. Sério? Nossa, Caraca, mano. Sim. qual a possibilidade disso acontecer? Cara, Nunca imaginei que isso seria possível. E E aí acabei repetindo a entrevista e aí deu tudo certo. Aí foi avançando que massa as isso, mano. etapas e aí eu cheguei lá no dia 8 de agosto de 2022. Pô, Legal. fez um ano já, que massa. Fez. Que massa, cara. Pô, Mas tu sente o que, assim, exatamente te fez ir mal na primeira entrevista técnica? Tipo, ficar nervoso, literalmente? Tipo, não conseguir se expressar? Ou o que foi, assim, exatamente? É porque tem diversas coisas que podem deixar nervoso, né? Tu tá num ambiente que tu não tá falando tua língua nativa, Claro. tu não sabe se tu vai conseguir se expressar como tu pensa na tua língua nativa. Uhum. Tem a questão técnica também que tá sendo cobrada, então é uma cobrança dupla, né? Pelo menos, é uma cobrança dupla. E aí tem até um seriado, não sei se vocês assistem, mas ou já assistiram, Modern Family, que tem a Glória ela é uma latina, se não me engano ela é colombiana, e aí tem um episódio que ela diz, vocês têm que ver o quanto eu sou inteligente em espanhol, alguma coisa assim, sabe? Porque tu não fica nervoso, tu consegue falar tudo que tu precisa, né? E vocabulário é uma coisa que é construção, né? Quanto mais tu vai praticando, tu vai aumentando teu vocabulário e aí tu vai conseguindo se expressar melhor de outras formas. Mas as pessoas têm medo por conta disso. As pessoas acham que não tem vocabulário suficiente e elas não tentam. Ao passo de que elas precisam tentar para evoluir o vocabulário, sabe? Elas precisam entrar nesse mundo. Se elas não entrar, elas vão ter sempre um vocabulário mediano. Então, E de alguma forma tu sentiu que eles, não que perdoavam, mas tipo, tentavam ser empáticos com teu esforço em se expressar? A galera tem muito... Eu acho que é uma mania do nosso povo de ficar julgando as coisas. Mas a galera de fora, eles não estão nem aí. Essa é a real. Sim. O importante é se comunicar. O que acontece às vezes, tipo... os brasileiros um pouco menos, porque algumas das nossas palavras são muito específicas, mas a maioria da empresa fala espanhol ou inglês como língua nativa, né? E aí, claro, inglês vamos excluir desse exemplo, porque eles já têm vocabulário completo, digamos assim, né? Mas falantes espanhol às vezes não sabem uma determinada palavra e aí acabam falando então vamos falando uma frase em inglês e aí no meio mete uma palavra em espanhol, assim. E aí as pessoas acabam pegando por contexto, as pessoas são empáticas, assim. Então, erro de pronúncia, às vezes tu sabe que a pessoa errou, sabe, a pronúncia. Mas a pessoa estava se esforçando para se comunicar, ela fez o melhor que ela podia. Porque ninguém tá ali brincando, tá todo mundo dando o seu melhor todo dia. Então, por mais que o colega possa ter falado uma palavra que a pronúncia não era ideal, não era correta, mas tu entendeu, sabe? E os próprios nativos também entendem. Então a gente se esforça. Um ajuda o outro, assim, é um esforço mútuo.
Cara, isso é uma parada muito legal de tu falar, porque eu acho que esse é um dos maiores receios que a galera tem aqui do Brasil, inclusive eu, porque o meu inglês ainda não é dos melhores, é uma parada que eu ainda quero desenvolver mais. É um puta de um receio que muita gente tem, que é tipo, pá, vou numa entrevista de emprego, e se eu errar alguma coisa, e se eu não souber aquela palavra exatamente, eu falar na pronúncia errada, pô, será que eles vão ficar de boa? Eu já ouvi muita gente dar esse feedback de que, cara, eles não ligam muito. Se tu conseguir ouvir, tu conseguir se expressar, porra, tá tranquilo, o resto é de boa e tu vai aprendendo por osmose, sabe? Tu vai estar ali no reunião, tu vai estar pegando o jeito, uma hora tu vai estar falando tão bem que tu vai ser tão natural quanto falar português. Exatamente. Cara, é a experiência que conta, assim. E existe uma técnica de aprendizado, né, que se chama inferência, que é quando tu não sabe o significado de uma palavra e tu entende ela pelo contexto da frase. Então, a gente aprende isso quando tá aprendendo inglês. Às vezes tu sabe o que significa toda a frase, mas tu não sabe o que significa uma palavra específica, mas pelo contexto tu sabe o que ela significa, e aí tu acaba aprendendo essa palavra nova. E os americanos, a mesma coisa, quando a gente tá falando em inglês e coloca uma palavra em espanhol ou uma palavra em português no meio da frase, eles vão fazer a inferência deles também. Assim como na nossa língua nativa, por exemplo, se eu não conheço uma palavra, talvez eu entenda pelo contexto que ela se encontra, né? Perfeito. Que massa. Perfeito. E, tipo assim, cara, eu tinha toda essa segurança, eu terminei curso de inglês, mas assim, todo mundo que termina curso, a minha experiência terminando o curso de inglês e recebendo um certificado, né, cara, e aí, eu tenho um vocabulário aqui legal, mas isso não quer dizer que eu não sou fluente, não quer dizer que eu atingi o máximo da fluência, eu não sou nativo, não sou falante nativo, né? Tu vai ter que se jogar e falar. Cara, porque assim, tem muitas áreas para te aprender vocabulário. Tem direito, se tu vai trabalhar com direito, tem, no nosso caso, programação. Então, cara, é muito, muito difícil ter um vocabulário 100%. Então, a pessoa nunca vai chegar a esse... eu acho que é errado pensar que a pessoa precisa chegar a um ápice de vocabulário para tentar se jogar no mercado. Assim, acho que até no português, cara, não tem como saber o português 100%. Porque boa parte do português tá morto já, ninguém usa mais mesóclise. Então, falar vozei, sei lá o quê, porra, ninguém usa também a segunda pessoa do plural, é absurdo, então... cara, assim, minha namorada, ela é advogada, né? Daí é aquele vocabulário, assim, arcaico, cara. Eu vejo os processos que ela tem que ler, assim, pra mim... 70% das palavras que ela escreve não existe, tá ligado? Literalmente não existe pra mim. E, sabe, Nossa, me identifiquei muito com isso que tu falou sobre o inglês, tá ligado? E realmente, a gente vive no português, desde que eu nasci eu falo português e não conheço uma porrada de palavras, sabe? Sim, ontem ainda eu aprendi uma palavra nova em português, melindres. O quê? Como é que é? Fazer melindres. E o que é tipo a mesma coisa que firula, sabe? Sem melindres, sem frescura, sabe? Não existe, eu vou até pesquisar. Melindres. Existe mesmo. Ou enrolação, um negócio assim. Olha, uma pessoa melindrosa. Caraca. Vivendo e aprendendo. Nunca mais esqueci dessa palavra. Nunca mais. Até amanhã. Amanhã eu já não lembro mais dela. Cara, aí uma parada que eu queria te perguntar. Pô, tu trabalhou por muito mais tempo no Brasil do que fora do Brasil. Sim. Mas tu já tá há 1 ano. 1 ano é muita coisa. 1 ano uma criança já tá andando e falando pra caramba. Quais, acho que é o plural, é o ideal pra essa pergunta. Quais foram as maiores diferenças que tu sentiu, cara, de lá pra cá? Das empresas do Brasil e das empresas de fora? Essa pergunta, ela é boa. Mas, muito boa. Cara, a maior diferença, eu acho que começa pela cultural. Começa pela cultural, principalmente quando tu trabalha com pessoas de diversos países. Porque imagina que quando tu trabalha numa empresa regional, vamos começar por baixo, assim, uma empresa regional, de um estado específico. As pessoas ali têm uma cultura, daquela cidade, daquela região, daquele estado tem uma cultura. E as pessoas de fora... E a empresa também tem uma cultura, mas geralmente com a empresa dali também, a cultura das pessoas e da empresa é quase a mesma, assim. E aí tu expande isso pro mercado nacional. Aí quando tu chega no mercado nacional,
Tem pessoas que podem trabalhar, podem ser do Nordeste, pode ser do Norte, fuso horários diferentes, isso já acontece no Brasil. Uhum. E aí a empresa tem que ter uma cultura mais diversificada, a própria cultura empresarial, no caso, né? Sim. Ela tem que valorizar as diferenças. E isso já é um pouco difícil de se fazer no mercado nacional. Aí agora todo mundo expande para o mercado global, onde tem pessoas de países diferentes. Isso é muito, muito mais delicado. E é legal ao mesmo tempo que tu aprende muito sobre outras culturas, né? Uhum. Mas tu sabe que cada pessoa tem uma maneira diferente de conversar, ou às vezes, tipo, atuar pode achar que aquela pessoa é um pouco mais fria, falando, né? Mas, cara, tu sabe que tem que entender que é do país onde ela vem, as pessoas se comunicam dessa forma, não são igual os brasileiros, que são, tipo, tudo abraço e tal, galera da zoeira. Então, tem diferentes culturas e diferentes tipos de personalidade para se trabalhar, muito mais do que se tem no mercado nacional. Acho que essa é a maior diferença. E aí depois tem a time zone, né? Porque é difícil reunir todo mundo no mesmo horário, principalmente para fazer uma reunião de resultados, divulgação de resultados, OKRs, coisas assim. Mas, cara, a gente consegue fazer, né? A gente tem... eu acho que é o maior nível de dificuldade de trabalho remoto, tentar sincronizar essa galera toda, sabe? Espalhado pelo mundo. Eu lembro que 3 anos atrás, quando um amigo em comum, meu e do Henrique, foi começar a trabalhar para uma empresa gringa, que é o Gustavo, falei isso pro Henrique, a gente trabalhava junto ainda na mesma empresa. Cheguei no Henrique e falei, o Gustavo tá indo trabalhar para uma empresa da Suécia. O Henrique, ele ainda não acreditava muito nessa parada de fusos horários diferentes pra empresa gringa. Aí como é que isso aí vai dar certo? Eu lembro, tem a voz clara na minha cabeça. Como é que isso aí vai dar certo se ele é do Brasil, o resto é tudo lá da Suécia? Tem gente do Canadá, dos Estados Unidos. Como é que isso aí funciona? Como é que é aí, cara? Tipo, tem gente de fuso horário muito diferente que a hora que tá acordado tá dormindo? Tem. Caraca, sério? Não chega a ser tão exacerbado assim, porque a empresa pede que as pessoas fiquem num fuso horário assim, comunicável. Um médio, né? sabe? Que a gente consiga se falar. Então, por exemplo, eu não tenho reuniões de manhã, porque de manhã o pessoal do México tá dormindo. Quando é de manhã aqui no Brasil, o pessoal do México tá dormindo. Então, na hora que eles estão trabalhando, 9 horas da manhã lá, meio-dia aqui. Então, só que aí meio-dia eu tô almoçando. Então, a gente já perdemos uma hora aí que poderia ter se comunicado ou ter feito alguma reunião, mas algumas reuniões acontecem meio-dia porque é difícil também. Então, a gente acaba se ajustando, né? Vai ter que ser bem flexível nesse sentido. E aí, eu tenho a minha tarde para trabalhar. Então, a maioria das reuniões são à tarde. Só que aí eu paro de trabalhar às 6 horas da tarde. E o pessoal do México continua. Porque lá para eles é 3 horas da tarde. Uhum. E eles almoçam tarde lá também. Isso é uma coisa diferente. Eles almoçam, pelo que eu entendi, por volta de 5 horas da tarde. Eles fazem um bom café da manhã. E aí eles almoçam por volta de 5 horas da tarde. É uma coisa assim. E... Meu Deus, 10 horas de café da manhã na barriga. e às vezes acontece, cara, tipo, pô, já me desconectei do PC, tô longe, recebo uma mensagem no Slack ali. Pô, consegui fazer o que tu precisava. Se for uma coisa rápida, eu vou ali e respondo na hora, não tem problema. Então a gente tenta ajustar a comunicação, assim, né? Então, não fico 24/7 trabalhando, né, pra empresa, mas a gente faz o melhor ali pra ter uma comunicação fluida e acabar todo mundo se acertando, assim. Já teve casos, por exemplo, de um colega do meu time, ele tava no Japão, ele quis ir pro Japão. Nossa, aí... Meu Deus. Embora o Japão seja próximo do México, né? Porque tu vá pelo outro lado. Sim. Sentido oeste é muito próximo, né? Mas a time zone só progride pro outro lado. E aí a gente tinha dele assim, tinha dele síncrona, e a gente começou a fazer dele assíncrona, porque a gente tava fazendo reunião com ele, tipo, era 9 horas da noite, sabe? Não era inteligente trabalhar dessa forma. E aí a gente acaba mudando a dele pra assíncrona, e isso funciona perfeitamente, porque cada um vai ali e bota, escreve a sua dele. O que me leva a mencionar o nosso episódio aqui do Podmension sobre deles. Hoje a gente discute um bom papo. Fica aí pra ti, Renan.
pra tu ouvir também, se tu quiser. A gente falou aqui no Podmention, teve um episódiozinho. Acho que foi o primeiro, Henrique? Ou foi o segundo? Foi o segundo. Foi o segundo? Um episódio aqui pra falar sobre a importância das dailies. Se ela é realmente boa, se a assíncrona é melhor que a assíncrona, se vale a pena modificar a daily, fazer diferente, essas paradas aí de daily de 1 hora, 2 horas. Ixi, isso aí não chega a dar arrepio, hein? Nada. Quer ver com o Scrum Master. Nossa, bem mesmo. Tivemos um Scrum Master na mesa. Nossa, cara. Pô, cara, sabe que eu já tive um colega também, que na Alura, que eu acho que ele ainda mora no Japão, porque ele tá fazendo faculdade lá. Tá fazendo faculdade, acho que de administração, alguma coisa do tipo, não me lembro. E ele trabalha ainda na Alura com edição de vídeo. Então, eu lembro dele avisando pra gente, ó, rapaziada, eu vou me mudar pro Japão. A gente tinha daily síncrona. E aí, ele entrando na daily, era tudo de noite, pô, ele falando, trabalhava até de madrugada, quando a gente saía, pouquinhas horas depois ele já terminava de trabalhar e ia dormir, porque depois ele tinha que acordar e ir pra aula, zoado. Mas essas paradas de fuso horário, cara, é muito doido. Tipo, cara, principalmente a galera da empresa que viaja bastante, né, geralmente eles não mudam o horário de reunião, assim, principalmente executivos, essas coisas assim, CEO, eles tentam se adequar. Uma vez o Javier, que é o CEO da empresa, estava fazendo uma call de madrugada, assim, com a galera, sabe? Ele tentou se adequar porque tá fora do time zone, sabe? Então, daquele limiar ali que fica bom pra todo mundo. Então o pessoal vai... Cara, eu acho que a receita é ser resiliente, assim. Não, mas o bom é que a flexibilidade reina. Vocês não tem essas paradas de bater ponto por aí, eu tenho? Não tem ponto. Não tem horário fixo, então a gente tenta... É bater meta. Exatamente. De boa, cara, entregando as coisas, né? Entregar os nossos objetivos. Fechou. Sim. E funciona super bem. Eu fico pensando, tipo assim, quando vocês têm um problema sério, tem que ser resolvido, e geralmente precisa tipo de um tech lead, um arquiteto, pra ficar ali do lado, dando apoio, geralmente numa call, né, como funciona no modelo síncrono. Como é que resolve isso com tanta gente em horários distribuídos? Tipo assim. Então, eu acho que isso acaba... Minha suposição, tá? É que eu não tenho esse dado pra te afirmar com 100% de certeza. Tranquilo. Mas a maioria dos times, elas estão próximos, sabe? Um ao outro. Sim. Tu citou, né? Que eles têm a time zone. Isso. Mas, tipo assim, por exemplo, o meu time não tem ninguém além do GMT -4. Então é 1 hora de diferença no meu time. Tipo, tem a galera da Argentina e tudo mais. Mas assim, cara, pode acontecer. Da mesma forma que pode acontecer um problema de madrugada numa empresa que a gente trabalha aqui no Brasil, pode acontecer um problema numa empresa que a gente trabalha pra fora, num horário que tu não esteja trabalhando. E aí tu vai ser acionado. A gente fica de sobreaviso, né? Então, tipo, eu tenho a minha central de alertas ali no Slack ligada. E aí, se bipar um alerta, eu vou ter que olhar, né? Então, a gente acaba não fugindo dessa atribuição. O que é feito é que é feito rodízio de algumas pessoas que ficam de sobreaviso para também não ficar consumindo uma única pessoa, né? Então, essa é a estratégia usada. Sim, bem massa. E aí, tu já tá 1 ano trabalhando pra uma empresa de fora. Tu foi porque, como tu comentou, pô, tu tinha interesse, tu gostou da empresa e tal, e eu imagino que a proposta também tenha sido muito boa, com certeza absoluta. Existe... Essa risadinha não engana. Sempre compensa, né? Hã? Sempre compensa. Sempre compensa. Tu recebe em reais, recebe em dólar, em euro, em libra? Diretamente eu recebo em reais. Diretamente em reais. Não tem tipo uma parada de conversão, coisa do tipo. Eles já te mandam em reais. Não, tem nenhum broker na frente. Não, maneiro. Tens alguma pretensão de um dia voltar a trabalhar para empresa brasileira? Cara, a resposta para isso ela é um pouco complexa e ela abrange diversos setores. Porque
Imagina que é o seguinte, tem uma coisa que... Isso que tá acontecendo agora no mercado, com a galera de TI, já estava acontecendo antes com a galera que trabalhava no setor acadêmico e trabalha com pesquisa. Existe um conceito chamado fuga de cérebros, um termo chamado fuga de cérebros. E esse termo, ele basicamente ele significa que são as pessoas que são profissionais qualificados que buscam oportunidades e condições melhores de trabalho, salário, enfim, ambiente de trabalho, tudo mais, fora do país que se formou, né, como profissional. E isso geralmente acontece de um país em desenvolvimento ou um país subdesenvolvido para um país mais desenvolvido. Isso já estava acontecendo no setor de pesquisa acadêmico. Então, muita gente recebia bolsa para ir. Pô, o cara era pesquisador da Universidade Federal aqui de Florianópolis, por exemplo. E aí ele recebia uma proposta de trabalhar com pesquisa em Cambridge, na Inglaterra, por exemplo. E aí o país, querendo ou não, proporciona condições melhores de trabalho, de vida, o salário era maior, então o poder aquisitivo da pessoa melhora diversas condições. E essas pessoas acabavam indo, né? E isso agora tá... Com a pandemia, eu vejo que facilitou muito o trabalho remoto, né? O trabalho remoto está amplamente difundido. E isso começou a acontecer também no setor de TI. Começou a ter essa fuga de cérebro, porque o setor de TI também é um setor de profissionais qualificados, né? Não, e diferente das pessoas que lembra lá nos anos 2000 que ia para os Estados Unidos para trabalhar, não sabia no que ia trabalhar. Isso é diferente. Isso são pessoas não desmerecendo nenhuma profissão, mas são pessoas que tentaram condições melhores de vida. A fuga de cérebros são geralmente profissionais que têm uma carreira estabelecida numa determinada função. E, cara, isso está acontecendo agora. E isso é um problema do país, sabe? É uma coisa que tem que melhorar no país, as condições de trabalho tem que melhorar no país, o salário tem que melhorar, o ambiente de trabalho. Então, eu voltaria a respondendo a pergunta, agora dando um contexto, respondendo a pergunta. Boa. Eu voltaria a trabalhar no Brasil? Voltaria, se um dia as condições forem melhores que as que a gente tem hoje, sabe? Faz sentido, faz total sentido. E eu tenho uma pergunta também, que fiquei curioso com essa resposta. Por que, assim, na tua opinião, do Matheus e do Renan também, se quiser responder, quem quiser, mas o que faz um profissional que às vezes já tem um inglês, eu conheço alguns, por sinal, já tem um inglês ok, não procurar uma oportunidade, sei lá, nos Estados Unidos, ou até na Europa, assim, remoto mesmo, e continuar, às vezes, numa empresa que, claro, paga um salário legal aqui no Brasil, mas nem se compara, assim, com ganhar em dólar com a conversão, né? Então, o que vocês acham? Na minha opinião, eu acho que pode ser insegurança. Não sei qual é a ordem de prioridade disso, mas insegurança, qualificação e acomodação. Eu acho que são os 3 principais fatores, assim. Eu conheço muita gente que poderia estar trabalhando fora e não tá porque tá acomodado. Isso é ruim pra quem trabalha em TI. Esse é o termo, a comodidade faz com que a pessoa acaba não querendo sair. Porque ela tá bem, tá estabelecida. Se ela sair do cenário que ela tá agora, pode representar um possível problema. Enfim. E, cara, o ponto positivo é que, para as pessoas acomodadas, se alguém estiver ouvindo aí, né, é que a gente tá numa área que dá pra experimentar muita coisa e ter uma segurança pra fazer isso. Porque tem muita vaga, tem muita oferta o tempo todo. Então, cara, tem que ir. Mergulhar de cabeça. Programador é o que mais precisa. Tá crescendo, a tecnologia cresce todo santo dia. Tem empresa no mundo inteiro precisando de programador e muito mais agora. No Brasil,
por conta dessa quantidade grande de devs, principalmente de nível sênior, saindo daqui, vendo que tem oportunidade para receber, em dólar, receber 5 vezes mais do que eles já ganhariam aqui no Brasil. E faz total sentido para muita empresa americana, vamos colocar, porque pro americano, eles teriam que pagar um pouquinho a mais. Eles têm um salário base para, por exemplo, um programador lá. Eles sabem que pro brasileiro, eles podem pagar um pouquinho menos, porque aqui a gente ganha muito mais por conta da cotação do dólar. Então, é uma coisa que eles... Vamos colocar que eles, entre aspas, abusam, mas que no fim ainda dá bom pra gente. De certa forma sim, né? Mas também tem que tomar um certo cuidado, porque tem algumas empresas que acabam querendo tirar muita vantagem disso, principalmente empresas muito pequenas. Eu aconselharia empresas muito, muito pequenas. Digo na casa de 10 funcionários, tá? Isso é muito bom pra galera que tá começando, sabe? Tipo, Júnior, por exemplo. É porque, cara, vaga pra Júnior tá escasso no Brasil. Tá difícil. Então, o cara que quer começar agora pra fora também tá difícil. Mas empresas menores geralmente dão mais oportunidade. Mas também, em troca, tem essa desvantagem de que o salário vai ser um pouquinho mais baixo. Para eles, né? Para ti vai ser uma maravilha. Mas uma hora, um tempo, adquirindo experiência, tu vai acabar indo pra outro. Esse que é o fator. Pra eles a conta chega também. A experiência, ainda mais quando tu começa, vamos dizer, um brasileiro júnior pegando uma vaga gringa, porra, tu já vai estar pegando uma baita experiência de fora, tu vai estar pegando uma baita experiência na área, a tendência é só melhorar. Esse cara não volta. Não volta. Só se o cenário aqui mudar muito. Eu lembro de ter visto, acho que foi esse ano ainda, que foi depois das eleições, assim que o Lula assumiu, de que ele estava querendo regularizar a profissão de programador. Não sei se isso andou, se isso vai andar. Vi muitas mensagens disso, muitos comentários, uma parte feliz, outra parte bolada, porque regularizando a profissão de programação teria um salário base para se pagar. Dependendo de como for esse salário, muita gente pode ficar feliz, como muita gente pode ficar triste. Porque, cara, a gente sabe, a gente não precisa esconder. Programador é um cara que precisa existir, porque ele soluciona, é ele quem faz com que o produto tome a vida, sabe, para ser interagido de fato pelo usuário. Então, sim. Cara, mas assim, eu acho que por mais que ocorra a regularização da profissão e tenha um salário base ali a ser pago, não acho que vai mudar o mercado. Porque a lei da oferta e demanda supera qualquer coisa. Com certeza. Porque, por exemplo, hoje tem sindicato. E o sindicato lá tem um piso salarial que é obrigado a ser pago. E vai ter gente que vai pagar abaixo daquilo lá, porque não tem condições. E não é fiscalizado, sabe? Da forma como deveria. Tem empresas que pagam menos que o piso salarial do que o sindicato prevê. Vários. Mas nada acontece. Então eu acho que... Sim. Acho que vai continuar a mesma coisa. É infelicidade, né? Mas pra isso que existem as vagas gringas. E todo dia eu abro o LinkedIn, todo santo dia, não tem como. Eu nem pesquiso, mas o LinkedIn tá lá. Tive que desativar a notificação do LinkedIn. Lá tava... Tinha uma época que tava bem pesado, assim. Nossa, o parece que... Nossa, quer ver quando começou a pandemia. Que todo mundo foi pro remoto. Ficou muito fácil contratar a galera, né? Aquela bolha pré-layoff, né? Bolha pré-layoff. Então, era contratou a torta direito. E aí, deu no que deu, né? Ondas e layoffs aí acontecendo. No fim, eu acho que essa que é a tendência, né, cara? Cada vez mais saírem mais programadores. E isso, no fim, acaba atingindo outras áreas que trabalham com produto. Atinge o meu lado, que é o de design. Atinge o lado de managers. Atinge o lado de líderes. Enfim, vai atingindo cada vez mais pessoas que podem trabalhar remoto, que não precisam estar saindo de casa para trabalhar. E que muita empresa precisa, porque... tecnologia, trabalha com produto digital, tu vai precisar de PO, tu vai precisar de PM, tu vai precisar de Product Designer, tu vai precisar de Dev. Então é tudo uma coletânea de pessoas que, cara, se eles conseguem se comunicar, que é o fator principal, se eles conseguem se comunicar e eles são bons na área,
só vai, só mergulha. Acho que a insegurança no começo talvez seja normal. Talvez seja normal tu ficar com aquele medinho. Tranquilo. Mas depois, pá, pegou o jeito, só vai. Cara, tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu não lembro de onde é essa frase, mas ela diz que não há crescimento no conforto. Então, se tu quer crescimento, tu tem que sair da zona de conforto. Dói, é difícil pra caramba, mas é onde tem maior crescimento. Caraca. E eu acho que é com essa frase que a gente não pode, a gente não pode deixar continuar mais nenhuma fala aqui, porque essa frase ficou muito bonita pra encerrar o episódio. Vou recortar essa frase, vou botar no começo do podcast. Bota. Tem que começar com essa frase, não é com a introdução. Cara, mas que episódio massa. Renan, cara, brigadão por vir. A gente vai te chamar muito mais vezes, cara, porque treta sempre acontece, a gente gosta de falar de confusão. Então... Eu tenho que vir uma vez aqui pra ser cancelado, não sei se dessa vez eu vou. Tudo depende de como a gente divulgar isso no Twitter. Isso, porque aí se o cara for cancelado, aí Felanos fica famoso, né? Desculpa, não é Twitter, né, mas gente, acho que no último episódio era Twitter ainda, agora é X. Agora é X. X Platform. Os mais íntimos X. É. Meu Deus, é isso, né, cara? Mas, Henricão, tem alguma coisa a mais pra dizer? Alguma frase bonita também? Cara, hoje eu não tô no meu momento filósofo, mas, cara, só quero agradecer. Como é que é? Não tem nenhum Loren Y aí pra soltar. Não tem, cara, não deu tempo de pesquisar aqui. Mas, cara, só agradecer pelo Renan, cara. Brigadão por ter vindo hoje aí. Nossa, tu é um cara que eu admiro muito, mano. Eu não sei se eu já falei isso pra ti, mas tu é um cara muito foda. Desde a época lá da Thomson, né, que a gente trabalhava junto e tal. Muito massa. No front-end, com o Angular. Aquela nojeira lá. Agora sim vai ser cancelado. Isso que eu trabalho com Angular, né? Eu trabalho com Angular e vou ser cancelado na bolha que eu tô. Mas obrigado aí, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pela admiração aí. Imagina. Próxima vez que precisarem, podem contar comigo também, tá? Tamo junto. E fechamos mais um episódio com chave de ouro. Valeu por você que tá ouvindo aí. A gente se vê, quem sabe, num próximo episódio. Sugira temas pra gente aí. Todas as redes sociais estão aqui embaixo, inclusive as do Renan, que vão passar aqui. Inclusive, Renan, até antes de fechar, né, cara? Onde é que a galera pode te encontrar? LinkedIn, Twitter, Instagram, MySpace? Não me encontra. Aí que tá. Não, mentira, tô brincando. Eu sou um ghost. Cara, quem quiser entrar em contato aí por e-mail, por exemplo, pode chamar aí a renanstoliveira@gmail.com, né? É fácil. Meu nome abreviado, com Silva abreviado. E no Instagram, quem quiser seguir, @deoliveira. Só não esquece de botar um W antes do L. Importante. E Twitter, eu sou só um observador, eu não comento muita coisa, mas também é De Oliveira com o W antes do L também. Muito que bem. E pra fechar, a galera da tua empresa te chama de Renan? Chama. Ou Renan. Renan? Renan. Caraca, que maravilha. Agora sim, valeu, até o próximo episódio. Valeu, mano. Valeu, galera.